Boa tarde. Vou fazer um vídeo rápido. Lá no coração que eu tinha que falar. Eu não sei qual era o tema que Deus queria. Então, peguei aqui a Bíblia estava aberta aqui um texto. Vou ler. Deixa Deus falar. Porque o texto que eu tirei de manhã era outro. Ela folheou sozinha. Vamos ver a providência divina. Diz em Abacuque 2: Vou ficar de sentinela e postar-me sob a trincheira. Essas são duas coisas que parecem que contraditórias. Mas o chamado de Deus muitas vezes parece contraditório. Mas vejamos, por que eu falo isso? Porque quando Deus está aqui, chama uma pessoa de sentinela, onde é que você bota a sentinela? Num local alto, né? Em cima da muralha. Para quê? Para que ela veja ao longe o perigo que se avizinha. Então, quando Deus fala assim, vai falar para o profeta, né? Vou fazer você ficar de sentinela, ou ele fala, vou ser uma sentinela, é porque ele já foi chamado e ele deve ir para esse local alto, monte, uma torreta, e lá ficar à espreita, esperando, né? Vendo o que está acontecendo e falando para o povo que está embaixo o que está acontecendo, que só ele vê. Essa é a função do sentinela. Então Deus escolhe sentinelas para quê? Para que eles vejam, compreendam e passem a informação para que o povo saiba o que está acontecendo e tome as suas devidas providências. Então, vou ficar de sentinela e vou postar-me sobre a trincheira. Vou postar sobre a trincheira. Trincheira já é outra visão. Você está no campo de batalha, né? Então você está no chão. Para você não ficar um alvo fácil, você cava um buraco, né? São corredores, essas trincheiras, né? Para que você fique protegido. Ou seja, você está no meio de uma batalha, né? E da trincheira Deus está falando assim, não é só fazer a trincheira, eu quero que você vá lá para frente, para o campo de batalha. Aí tem muita gente que a coisa fica ruim, né? Porque falar é fácil, fazer é difícil, né? Eu vejo muita gente fala isso, fala aquilo, faz. Então por que você não fala, né? Ah, não. Aí dá 10 desculpas. Eu vou falar aquilo que eu, né, como sentinela que o Senhor me colocou, deixa eu ver no tempo que Ele me disser para falar, como sentinela. A sentinela correta faz isso, né? Continua o texto. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que Ele vai responder ao meu pedido. Duas coisas interessantes. A sentinela, ela tem uma função. Com essa função, já falei um pouco, né? Mas aqui está bem descrito. Vou espreitar, vou ficar na espreita, à espera do que aquilo que o Senhor vai me dizer. Então, a sentinela do Senhor, ele vai dizer das coisas do Senhor. Como é que o Senhor vai encadear as coisas, como é que o Senhor vai mostrar que vai acontecer as coisas. Não é só ver com os olhos humanos, tem que ver com o olho do coração, da alma, que o Senhor fala com a sua alma, né? Aqueles que escutam a Deus, escutam na sua alma, né? Então o Senhor vai lhe comunicar os fatos e você vai informar aquilo que o Senhor está querendo que você informe, né? Vou esperar o Senhor falar. Não sou eu que vou falar da minha vontade. Eu vou falar aquilo que o Senhor me disser. É a grande diferença. E o que Ele vai responder ao meu pedido. Porque na maioria das vezes você está perto do chefe, está perto do rei, e volta e meia você faz um pedido, né? Não tem jeito. Então vou ver o que Ele fala também sobre os meus pedidos, a minha vida espiritual,
as coisas que eu acho que me faltam, que eu tenho que melhorar, não é pedido. Continuando. Baruque, agora 2:2. E o Senhor respondeu-me assim. Agora o Senhor vai falar, presta atenção. Escreve esta visão, grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente. Para aqui. Então o Senhor falou. Tem muita gente que acha que o Senhor é um Deus lá no céu que não fala. Não, o Senhor fala. O Senhor fala muito, né? Ele gosta de falar, né? Tanto que o Jesus é o verbo é, né? Fala. Então, Jesus fala. E o que o Senhor falou? Escreve esta visão e grava em tabuinhas. Então, primeira coisa, o Senhor está dando uma visão. O que é uma visão? Visão pode ser várias coisas, né? Pode ser uma visão mental, ou seja, você está de olho fechado, você vê um quadro, uma história, pode ser um quadro fixo, como se fosse uma fotografia, pode ser um filminho que ele deixa você ver, pode ser que ele te transporte para um outro local e te mostre acontecimentos, pode ser em figura de linguagem, né? Ele mostra coisas que têm um significado, né? Então é um dom que Deus dá, da visão, né? E você vê esse dom de visão, ele pode ser dado de olhos fechados ou abertos. Tem muita gente que acha que só pode ser olho fechado. Não. Quando você já é mais experiente, ou seja, com o Senhor, ele já pode mostrar você de olhos abertos, né? Então, essa visão pode falar sobre várias coisas, sobre o passado, presente ou futuro, né? E o Senhor fala o seguinte: grava em tabuinhas. Aí vai me lembrar muito Dom Bosco. O Senhor fala para Dom Bosco: pega um papel e um caderno e põe do lado, ande sempre com isso, principalmente na hora de dormir, bote do lado da sua cabeceira. Se você tiver um sonho profético, vai lá e escreve tudo que eu te passei. Se você tiver uma visão, vai lá e escreve tudo que eu te passei. Ou seja, é o mesmo procedimento com Dom Bosco ou com Abacuque. Só que a diferença entre eles é 2000 e tantos anos, né? Mas é o mesmo Senhor, você vê que o procedimento é o mesmo. Continua ele aqui, né? Porque para que ela possa ser lida facilmente. Porque se a gente deixar muitas vezes dentro só da nossa cabeça, a gente esquece. E quando vem uma visão, o importante é anotar a visão nos máximos dos detalhes. Porque os detalhes são importantes, que vai ajudar no direcionamento. É o que eu chamo das vírgulas. Vamos lá. Continua. Porque há ainda uma visão para um tempo fixado. Então o Senhor está falando de um acontecimento futuro, né? Um tempo fixado, ou seja, num tempo de Deus, só Deus sabe, mas está fixado, uma coisa que vai acontecer e está querendo te mostrar numa visão, né? E aquilo que o Senhor te dá em visão, tudo vai acontecer. Se o Senhor te mostrou, tudo vai acontecer. Ah, mas sempre tem alguém que vai falar assim: ah, mas tem aquelas visões que são condicionantes. Você tem que aprender português, né? Por português, se Deus falar assim, vai acontecer tal coisa, é que vai acontecer. Se Deus falar assim, se você mudar, se você se converter, se o povo me escutar, tal coisa não acontecerá. Mas se não escutar, tal coisa acontecerá. Isso é condicionante. Mas quando o Senhor não bota o se, é que ele está afirmando, vai acontecer tal coisa, vai. Então, para uma visão tem um tempo determinado. Para um acontecimento está dentro do plano de Deus. E isso está fixado no plano de Deus. Isso vai acontecer. Até esse negócio da visão, alguém até me pediu para falar a diferença entre visão e profecia. São coisas diferentes. Visão, o Senhor está te dando um quadro mental, ou você veja no coração, que seja onde for, mas ele veja o acontecimento. Mas você vê. Profecia é diferente, você escuta. Profecia sempre é escutado. O Senhor fala com o profeta.
e o profeta fala ao povo. Ok? É diferente. Logicamente as coisas podem até se juntar, né? Porque o Espírito Santo é um só e ele age como ele quer, né? Ele pode te dar uma visão profética, que a gente chama assim, mas por que a gente chama assim? Porque é uma visão de um acontecimento futuro, então a gente chama de visão profética, é um termo, né? Mas a visão pode ser de uma coisa futura, pode ser para o dia de hoje, ou pode ser de uma coisa do passado, é uma revelação dos acontecimentos, para que você compreenda, ok? A profecia não, é um papo de Deus com o profeta, pode ser sobre várias coisas, pode ser sobre a vida de uma pessoa, sobre um acontecimento, pode ser para ele entender alguma coisa, pode ser para ele prestar atenção em uma coisa, pode ser para ele rezar por alguma coisa, pode ser muita coisa. Então, mas a profecia, ela é escutada, a visão você só enxerga, ok? E daí pode vir variações. Continuando. Porque é uma visão para um tempo determinado e ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Então, o próprio Deus é quem assina embaixo da visão que ele mesmo dá. E ele fala que essa visão, quando ele dá, tem um tempo, e esse tempo, neste caso, é um tempo próximo. Então, Deus está falando para os nossos dias. Você deu esse texto para a gente ler hoje, é que ele está falando que tem várias visões, várias profecias que estão sendo dadas, para ter, como ele fala aqui, ela se aproxima rapidamente, né, do seu termo, do termo é do tempo fixado. E Deus fala, ela não falhará, vai ser na vírgula do que Deus falou. Por isso que eu falo, é importante as vírgulas, os detalhes. Continuando. Mas se tardar, espera. Ou seja, a gente às vezes fica com o coração impaciente para que aconteça. Calma. Não tenta apressar as coisas de Deus. Às vezes nós compreendemos uma coisa e não foi exatamente aquilo que Deus disse. Por isso que ele fala, às vezes parece que tarda, mas não está tardando. A gente teve a impressão de que era para amanhã, na verdade é para daqui a 15 dias. Entendeu? Para entender? Né? Então Deus ele fala que vai acontecer, e se parecer atrasar, espera paciente no Senhor, porque aquilo vai acontecer. O que ele prometeu vai acontecer. Continuando, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Você veja, no mesmo versículo ele fala duas vezes. Ele reafirma, não falhará. Confia, espera. Mesmo que tarde um pouco. Espera no Senhor. Vamos ler mais um só. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra. Então aí você já vê, né? O Senhor fala, mas às vezes tem gente que não espera pelo plano de Deus. Quer meter a mão na frente, aí está tudo errado, né? Mas o que ele falou vai acontecer no tempo esperado. Mas aquele que não tem uma alma preparada, que ele fala aqui, uma alma íntegra, uma alma já perfeita em Deus, integridade na frente de Deus. Olha só que coisa difícil. Ou seja, uma alma tem que ser preparada para ter essa integridade. Dá para ver? Quem faz a obra? Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na nossa alma para que a gente chegue nessa integridade. Integridade de acreditar, de esperar, de ficar firme para a realização da promessa, da palavra, do que Deus prometeu. Ok? Mas a alma que não é íntegra, que não está preparada, que aquele terreno não fértil. Lembra daquela parábola dos terrenos? Volta lá que você vai entender o que ele está dizendo. Se você é um daqueles terrenos que não está preparado, você vai sucumbir. Mas o Senhor não quer que você sucumba, por isso que ele avisa, né? Prepara-te. Só faltou falar isso. E terminando. Mas o justo vive por sua
fidelidade. Mas o justo, olha só, Deus está falando, tem pessoas justas perante Deus. Não é qualquer justo aí não. Né? Esse é o justo de botequim, não. É o justo, o homem de Deus, ou mulher de Deus, que está na frente dele, que fica com ele, sabe esperar, sabe fazer as coisas, mas o justo vive por sua fidelidade. Ele sabe esses tempos. E ele é fiel. O justo é fiel. A fidelidade está no coração do homem justo. Justo de Deus. Ok? Então a gente tem que entender essa palavra. Então, ainda mais nos dias de hoje. Compreende bem essa palavra, que ela é muito importante. Pega lá depois, relê devagar. O texto continua mais um pouquinho, mas acho que essa é a principal mensagem. Baruque 2. Pega lá. O nome chama-se Espera no Senhor. Né? E o Senhor vai fazer os seus milagres. Deixa Deus ser Deus. Tá bom? Paz e bem.